E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao do Portal Vale. Meu nome é Ianca Santos, estou aqui para falar um pouco mais sobre tecnologia com vocês. Bom, o vídeo de hoje foi uma pergunta deixada nos comentários do último vídeo sobre como aprender a programação, como aprender a programar. E obrigada, pessoal, para quem está vendo os vídeos, deixando comentário e compartilhando. Isso ajuda muito o canal. Bom, eu vou compartilhar com vocês qual foi a pergunta. Bom, basicamente o Castorzinho, ele perguntou aqui. Foram várias perguntas, uma dentro da outra, mas uma da parte mais importante foi ele perguntando para onde se deve ir com as malas, que é a nossa bagagem de estudo e aprendizado, para quem quer começar na área. Então, ele fala sobre estágio e sobre faculdade. Então, eu vou abordar um pouco desse assunto com vocês. Mas antes, eu queria pedir para vocês, mais uma vez, se vocês puderem ir lá no canal. Tem diversos vídeos aqui, tanto falando sobre dicas para quem está começando na área de TI, tem vídeos de como aprender programação, onde eu dou diversas dicas de quais são as ferramentas que eu uso para aprender. E é isso, vamos pro vídeo. Deixa de enrolação e ir pro vídeo. Bom, deixa eu me achar aqui. Bom, tá, pessoal. Vamos pro tema, que de fato vale a pena fazer faculdade na área de TI? Acho que hoje em dia não é uma coisa que não é obrigatório. Acho que nunca foi obrigatório você fazer faculdade na área de TI, porque a gente é muito autodidata, então a gente está sempre estudando e pesquisando tecnologias novas. As tecnologias mudam rapidamente, então a faculdade às vezes não acompanha, mas o que eu acho importante de você fazer parte de uma faculdade é que na faculdade você vai ter a base, assim, de saber o que começar a estudar. Não é o que vai definir sua carreira, mas você vai aprender alguns temas que você sozinho talvez não despertasse o interesse. E a faculdade te faz abrir os olhos para aqueles tópicos. Outro ponto importante da faculdade é você ter contato com outras pessoas da área, seja os professores, sejam palestrantes que vão lá dar uma palestra para sua turma, seja seus colegas de turma. Nos cursos onde eu passei, o mais importante, eu acho que foi as pessoas, não só os professores, mas as pessoas que estavam lá compartilhando comigo as experiências de aprendizado. A maioria das pessoas da minha turma acabaram entrando na área, então ao longo da faculdade você vai conseguindo estágios, você vai conseguindo trabalhar em algumas empresas, e esse conhecimento que essas pessoas também adquirem fora da faculdade também acaba lhe ajudando, porque elas acabam te incentivando a estudar coisas novas que você não está vendo na faculdade. Elas podem te passar dicas, e os professores, eles acabam dando alguns casos que eles passaram durante a carreira. Isso facilita com que você tome aquela lição como exemplo, mas você pode ter um olhar crítico para ver que nem tudo é exatamente como ele está falando, à medida que você está estudando, está sendo autodidata. Bom, acho que um dos fatores importantes para você ter uma faculdade é que no momento que você quer entrar no mercado de trabalho, você tem duas alternativas. Ou você aplica para vagas de estágio, ou você aplica para vagas de desenvolvedor júnior. Quando você vai aplicar para uma vaga de estágio, é necessário que você tenha um vínculo estudantil com alguma instituição. E com isso você precisa estar estudando, seja num curso técnico ou numa graduação, numa faculdade. Para você ter esse contrato de estágio, né, você precisa desse vínculo, que aí você leva lá na instituição que está
fazendo esse contrato. Você leva sua declaração de vínculo da universidade e eles vão lá e aprovam seu estágio na empresa que você conseguiu a vaga. Mas se você não tem interesse em entrar numa graduação, se você acha que não é o seu perfil, porque também tem isso, tem que contar o seu perfil, se você prefere ser autodidata e estudar sozinho, ou se você é aquela pessoa que precisa de alguém que te dê os caminhos ou que incentive você a estudar algumas coisas que a faculdade pode te alavancar nisso na sua carreira. E aí você pode, se você não é desse perfil que prefere um estudo guiado, você pode simplesmente estudar, sendo autodidata, alguma tecnologia da programação, uma linguagem específica, seja de back-end, seja de front-end. A partir desse conhecimento que você adquiriu sozinho, você pode aplicar para vagas de desenvolvedores júnior. Se você entrar no LinkedIn, se você entrar em site de vagas, você consegue ver quais são os requisitos que eles pedem para aquelas vagas de desenvolvedor júnior. Claro que é bom que você ficar atento que, às vezes, as empresas acabam colocando tecnologias ou itens a mais naquela descrição de vaga. Então, saiba que você precisa, como desenvolvedor júnior, você precisa saber uma linguagem de programação, você precisa saber muito bem lógica de programação, estrutura de dados, você precisa saber a questão de banco de dados, como manipular um banco de dados, e você precisa saber o básico de HTML, CSS, JavaScript para construir telas. Bom, essas dicas eu dei no vídeo de 5 dicas para iniciantes na área de TI. Então, se você perdeu, você pode ir lá para ver com mais detalhe o que eu falei sobre isso. Mas são itens importantes para você que quer entrar na área de tecnologia e quer ser um desenvolvedor júnior. Para quem é um desenvolvedor pleno, ou seja, aquele que já tem uma certa experiência no mercado, aquele que já tem uma certa bagagem na área de desenvolvimento, a questão da faculdade começa a ser um ponto mais de eu quero adquirir mais experiência, eu quero fechar um ciclo que eu comecei, talvez. Quando você entra na faculdade, é muito comum na área de TI você não terminar nos 4 anos ou 1 ano e 8 meses, dependendo do curso, né? Eu não falei, mas eu vou falar para vocês. Os cursos da área de TI são sistemas de informação, são análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia da computação e redes de computadores. São esses 4 itens, esses 4 cursos que você consegue. Acredito que pode surgir outros, talvez sistemas para a internet, que a faculdade geralmente vai criando outros cursos, mas se você vê que o curso se enquadra na área de tecnologia, já conta para entrar na área de TI, já conta como para aplicar lá nas vagas. Tem vagas que pedem para você ter faculdade, mas não é um requisito obrigatório, porque muitas empresas entendem que na nossa área não é obrigado, na nossa área a gente muitas vezes a gente começa a faculdade, mas acaba não concluindo. Tem muitos desenvolvedores que eu conheço que não concluiu a faculdade, ou alguns que nem chegaram a fazer faculdade, foram autodidatas e conseguiram chegar em cargos de desenvolvedor sênior, arquiteto. Então, não é algo impeditivo. É mais uma questão de que se o seu perfil de aprendizado é mais a pessoa que se sente à vontade tendo um aprendizado guiado, ou que você se sente na vontade de ter um diploma e tem outros planos que o diploma é importante, então é uma boa escolha para vocês. Mas se o seu perfil é mais eu sou autodidata, eu prefiro estudar sozinho, no momento eu não estou em condições de investir na faculdade, não tem problema. Você pode estudar, você pode fazer suas aplicaçõezinhas. A área de programação, a área de tecnologia é mais voltada a você praticar muito aquele conhecimento que você está adquirindo e você praticar os seus estudos, programar bastante sobre
o que você está aprendendo e compartilhar, talvez no LinkedIn, para atrair pessoas, recrutadoras que podem lhe mostrar vagas, tanto de estágio quanto de desenvolvedor júnior. Só voltando, vagas de estágio, eu vejo a maioria pedir vínculo com instituição educacional, ou seja, faculdade ou curso técnico. Não sei, acho que não é possível, mas eu não tenho essa informação certa, mas provavelmente não vai ser possível se você conseguir uma vaga de estágio sem um vínculo educacional. Então, para estágio, eu acho que precisa mesmo ter uma faculdade. Mas nada impede de você aplicar para uma vaga de desenvolvedor júnior, porque dependendo da empresa ou do seu nível de conhecimento, não vai diferenciar muito. Às vezes o desenvolvedor júnior que não estagiou tem muito mais conhecimento da tecnologia ou das ferramentas que a pessoa que estagiou por, sei lá, 3 vezes ou 2 vezes. Isso indifere. Vai muito do perfil da pessoa, se ela consegue realmente desenrolar as tarefas que estão sendo passadas para ela. E você está lá para aprender. Um desenvolvedor júnior e um estagiário está lá para aprender. Então, seja aberto, pergunte às pessoas que estão ao seu redor, tente esclarecer ao máximo a tarefa que foi lhe passada. Pesquise no Google, todo desenvolvedor, até desenvolvedor sênior, arquiteto, pesquisa no Google quando vai fazer alguma coisa que não sabe. Nem todo mundo é obrigado a saber de cabeça toda a sintaxe de uma linguagem. Você basicamente precisa saber que existe alguma coisa que vai facilitar aquela solução que você está querendo construir. Mas você não é obrigado a saber a sintaxe de cabeça, de cor. Então, saibam que no início de carreira vocês estão lá para aprender e para perguntar e para adquirir experiência no dia a dia de uma empresa. E isso a faculdade ela não pode dar para você. Para você ter experiência no dia a dia de empresa, você precisa entrar numa empresa. Então, comecem estudando, comecem aplicando para as vagas. Mais importante do que ter uma faculdade ou simplesmente estar estudando é você também aplicar para as vagas. Eu vejo muita gente que às vezes acaba perdendo a possibilidade de estagiar por estar fazendo uma faculdade. Elas acabam se dedicando 100% à faculdade, mas elas não investem nenhum tempo da graduação delas para estagiar. E isso acaba impactando, às vezes, na aceleração dela ir para o mercado. Ou seja, quando ela está lá na faculdade, ela pode chegar no 8º período, pode se formar, mas aí, quando ela vai para o mercado pedir oportunidade de emprego, às vezes ela pode ter um pouco mais de dificuldade por não ter começado um pouco antes. Mas assim, nada impede dela conseguir, tá? Só pode ser um pouquinho difícil no início, mas é só insistir mais um pouco, aplicar para as vagas. Se você vê que conhece algumas tecnologias que estão lá nos requisitos, não precisa ser 100%, pode ir lá e pode aplicar. Eu conheço um dado, já faz muito tempo, não sei nem se está atual, mas que cerca de, se eu não me engano, 70% dos homens, quando olham uma vaga, eles veem que eles não sabem 100% do que está lá pedindo, mas eles vão lá e aplicam. E a mulher acaba tendo um pouco mais de dificuldade para aplicar nesse processo. Elas precisam ter 100% daqueles requisitos para aplicar na vaga e acabam deixando passar oportunidades. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que, independente da quantidade, independente do gênero que você tenha, independente da quantidade de requisitos que você conhecer naquela vaga, aplique. Se dedique para o processo seletivo, se dedique para você adquirir mais conhecimento. E se você conseguir entrar naquela empresa é porque você mereceu e que você pode muito bem estudar mais, se aprimorar e chegar a evoluir dentro da empresa ou em outras empresas. Você pode... a área de TI é muito felizarda que você pode ir para várias empresas, mas sempre com consciência de que você tem que fazer essa escolha
baseado no que você quer para sua carreira. Você tem que escolher baseado no que você quer ser, no que você quer construir, no que você quer aprender e nos cargos que você quer alcançar. Agora, no início, é muito cedo para você pensar nisso a longo prazo, mas é bom você pensar sempre aonde você quer chegar, qual vai ser o meu próximo passo. E com isso você tem que curtir o passo que você está, comemore sempre cada conquista, mas depois que você estiver ali, estiver no seu espaço, sempre pense qual o próximo passo eu quero dar. E aí você vai evoluindo bastante na sua carreira. Bom, o vídeo de hoje não vai ser longo, eu prometi que não vai ser um vídeo gigante, então eu queria agradecer para vocês pelo carinho, pelos comentários, pelas inscrições. Peço novamente para quem ainda não é inscrito que se inscreva no canal, que possa compartilhar com seus amigos e deixem aí nos feedbacks o que vocês têm achado. Podem mandar sugestão de vídeo. Eu acabei atrasando um pouco na última publicação, mas a ideia é que seja recorrente esses vídeos semanais. E é isso. Muito obrigada e, mais uma vez, sejam bem-vindos ao do Porto ao Vale.